Este mês, realmente, a gente teve esse cuidado de falar muito de saúde mental. E, nossa, como a gente tem aprendido. Hoje nós estamos recebendo aqui a Lízia Monteiro, maravilhosa, que é psicóloga e consultora em RH. Tudo bom, minha princesa? Tudo bem, bom dia. Como é bom te receber novamente. Obrigada. Pra gente falar de um assunto que eu sei que você gosta e de um assunto que você quer, sim, que chegue no local de trabalho, se você estiver agora numa clínica, se você... Inclusive, a gente chama atenção para os nossos convidados, para convidar as pessoas a assistir o nosso programa, porque matérias assim, pautas assim, assuntos abordados, seja dentro do estúdio ou fora do estúdio, são importantes porque a gente precisa ajudar a nossa sociedade. Mais do que a gente pensar em abordar o assunto, é a gente poder mudar a vida das pessoas. Porque quando o patrão, quando o colaborador, quando as pessoas, elas estão vendo algo desse tipo e que existe sim uma busca de conhecimento, muitas coisas mudam. Por isso que as pessoas dizem que a educação, o conhecimento, ele liberta. Porque você passa a se entender, você passa a entender o outro, você começa a perceber o que está acontecendo para que a gente venha dar uma melhorada em ambientes. E aí a gente começa a falar nos cuidados com a saúde mental no ambiente de trabalho, né? A gente já falou sobre assuntos diversos aqui no programa, mas a gente precisa bater nessa tecla. Como ter qualidade de saúde mental dentro do local de trabalho? Porque muitas vezes você leva para dentro de casa. Sim, né? Sim. Essa questão de você realmente ter essa conscientização de como que a gente pode fazer dentro do local de trabalho. E como você falou inicialmente, o principal é a empresa começar essa conscientização. Porque se a empresa ela não realmente fizer essa conscientização para os seus colaboradores, muitas vezes os colaboradores eles não se sentem pertencentes e acolhidos também em falar um tema desse tão relevante. Então, isso também tem que vir dessa parte cultural da própria empresa. Começar a trazer programas de qualidade de vida, implementar a cultura desse cuidado. Como se pode trabalhar a saúde mental dentro do local de trabalho? Para ambas as partes. Sabemos que todas as pessoas têm suas dificuldades, sabemos que todas as pessoas têm seus problemas. Muitas conseguem não trazer para dentro do ambiente, outras conseguem não levar para dentro de casa. Mas isso realmente precisa de um trabalhar e de um envolver. Sabemos que hoje o RH é diferente do RH do passado. A gente já falou sobre esse assunto e a gente precisa reforçar. Como a gente pode ajudar os nossos colaboradores e vice-versa, né? Esse momento dessa saúde mental envolve o que tanto para que essa empresa possa ter dias melhores, um desempenho profissional melhor, colaboradores mais satisfeitos e empresa satisfeita também com os seus colaboradores. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala justamente desse ambiente integrado. É a saúde mental, é a saúde física, é a saúde financeira, é a saúde profissional. Então, a gente é um ser humano composto de diversas saúdes. E muitas vezes as empresas, elas contratam um RH e focam em apenas uma área. Mas, por exemplo, se eu não tenho uma carreira bem estabelecida, não estou bem realmente na minha carreira, isso, consequentemente, vai afetar a minha saúde mental. Se eu em casa eu estou com dificuldades financeiras, não tenho um programa que me ajude e tem esses objetivos financeiros, eu também vou, consequentemente, afetar a minha saúde mental. Então, por isso que é necessário que as empresas elas entendam que a gente é composta por um todo. A OMS ela já fala isso, a gente realmente precisa dessa saúde e bem-estar em diversas áreas da nossa vida. Então, o RH ele pode sim realizar programas que constituem todas essas saúdes. Ah, Lízia, mas é complicado a gente implantar tudo, justamente. Então, por isso que a gente precisa desse planejamento estratégico de começar a implantar essas saúdes dentro da organização. Você, como uma consultora de RH, e eu sei da sua excelência, né? E a gente te traz como psicóloga, porque assim, além de consultora de RH, você é psicóloga, então você acaba trabalhando os dois lados. É mais fácil de você identificar e poder, de uma certa forma, ajudar na saúde empresarial. E aí eu te pergunto, relacionado ainda a esse novo RH, o que está acontecendo? Porque dentro das escolas, a gente percebeu que as escolas,
entenderam que só a psicopedagoga não seria o suficiente. Hoje a gente entende que existem psicólogos dentro da empresa totalmente neutros para trabalhar de uma forma mais direcionada à saúde mental desse colaborador. Isso tem acontecido em algumas empresas? Algumas empresas têm adaptado essa sensibilidade de se trazer psicólogos para dentro do local de trabalho, mas não para avaliar, mas sim para ajudar? Sim, temos grandes empresas que já trabalham, grandes e pequenas empresas também que já trabalham com a saúde e qualidade de vida. Então a gente tem os programas de aconselhamento psicológico, no qual existe uma psicóloga clínica que faz esses aconselhamentos fora do horário de trabalho, que existem plataformas já que são desenvolvidas a nível mundial, a nível nacional também, e está sendo desenvolvida até plataformas aqui em Teresina. Nossa. E aí você falando sobre a questão de talento, a gente lembrou, porque está sendo desenvolvidas já startups que envolvam esse atendimento na saúde mental desses colaboradores. Muito bom. E quando a gente fala da saúde mental dos colaboradores, o que é interessante, essa empresa dá qualidade de psicólogos que, de uma certa forma, não sejam ligados a ninguém da empresa, mas sim a algo mais profissional, que venha ajudar de uma certa forma, porque a gente sabe que psicólogo dentro de casa não pode atender os de casa. Isso. Como é que poderia funcionar? Como o RH poderia ajudar de uma certa forma nesse aspecto? Porque, assim, colocar um psicólogo dentro de uma empresa para atender o colaborador fica muito coisa de casa. Sim. Como seria esse processo? Pronto, a gente tem os programas de aconselhamento psicológico, então fica uma pessoa responsável, uma psicóloga responsável por esse programa de aconselhamento psicológico, no qual ela vai abrir aquela agenda e ela vai disponibilizar os horários. Então, geralmente, esse psicólogo clínico, ele não vai ficar responsável pelas demandas do RH, porque senão ele vai criar vínculo ali com os colaboradores e muitas pessoas não vão se sentir à vontade de chegar, de falar algum problema, porque em alguns casos, essa questão da saúde mental vai envolver justamente a empresa, às vezes é um líder, às vezes é um colaborador. Então, já existem profissionais que ficam dentro das empresas para fazer o aconselhamento psicológico e eles não ficam responsáveis por outras demandas, ficam apenas no aconselhamento psicológico. Ou também já existem esses programas no qual as psicólogas elas vão em 2, 3 dias para atender as demandas, então são psicólogas externas, elas vão até a empresa, esse serviço ele é terceirizado, atendem, e também a terceira forma, que são as plataformas online, no qual a empresa ela vai disponibilizar uma quantidade de sessões de atendimento psicológico, no qual esse colaborador ele vai conseguir ter ali uma acessibilidade. A liberdade, e né? Também a flexibilidade, porque ele pode fazer de forma online durante a noite, quando chegar, ou no seu horário de almoço, ou aos finais de semana também. Então, essas plataformas, geralmente, elas têm um atendimento bem flexível, manhã, tarde e noite, no qual o colaborador ele consegue ter essa facilidade para realizar a sua terapia. Pois é, muito interessante a gente falar sobre esse assunto, sabe, Lízia? Porque nem todas as pessoas têm a condição de pagar por uma assistência de um psicólogo, né? Pela conversa, pelo diálogo. E aí, isso realmente tem que acontecer porque, de fato, foi entendido, acredito eu, que empresas que trabalham em harmonia, obviamente, elas produzem mais, né? Sim, e ano passado, no final do ano, teve uma pesquisa no qual ela falou, Vanusa, muito importante. De cada 6 pessoas, uma pessoa apenas faz terapia. Sendo que a gente tem essa questão da medicação ainda muito forte. Então, muitas pessoas, eles procuram um psiquiatra, muitas pessoas, eles procuram tomar medicação e eles não procuram um psicólogo. Então, assim, é um dado realmente bem alarmante que a gente vem recebendo, voltado, né, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o quanto que essas pessoas estão afastadas da terapia e simplesmente, muitas vezes, elas negligenciam outras áreas, como eu falei inicialmente, das outras áreas da saúde. Como a gente pode ajudar as pessoas que, de uma certa forma, estejam passando por alguma situação e que elas muitas vezes não demonstram o que estão passando dentro do local de trabalho?
Sim, é uma das condições que a gente realmente tem que ter cuidado. Muitas dessas pessoas, elas demonstram sinais, mas que os líderes, eles não conseguem acompanhar. Às vezes, eles nem conseguem compreender e até mesmo o colaborador. Então, por exemplo, aqui, se a gente trabalhasse num local de trabalho, a gente tem 5 pessoas trabalhando conosco e muitas vezes a gente não consegue reconhecer. Mas é necessário essa conscientização de como que a gente pode estar demonstrando. Então, por exemplo, a gente pode fazer palestras, a gente pode fazer workshops e momentos de conscientização. Então, Vanusa, esses são os sinais de uma pessoa, esses são os sinais que a gente precisa focar nesses comportamentos, para que quando a Vanusa estiver lá com aquela rede de amigos, ela consiga, nossa, eu entendi que essa pessoa que chegava muito triste e agora ela está passando ali por um momento, às vezes, de alegria, então pode ser que aquele momento de tristeza não seria, às vezes, o comportamento daquela pessoa, porque às vezes, não sei se você já ouviu, mas muitas pessoas falam assim, não, é porque ela é triste mesmo, ela já entrou triste. E a gente precisa realmente desmistificar todos esses dados, esses comportamentos dessas pessoas, que a gente vai criando realmente os estereótipos. Ou para menos ou para mais. Ou para menos ou para mais. Muito bom. E o RH hoje faz esse tipo de trabalho dentro da empresa, de uma certa forma, trazendo essa qualidade realmente de vida para os funcionários. Esse é o dever. Sim, esse é o dever. Antigamente o RH ele ficava muito focado no recrutamento e seleção das pessoas. Hoje a gente já fala desse recrutamento e seleção humanizado, programas de qualidade de vida que realmente olhem para o colaborador, tenham essa sensibilidade, porque a gente sabe o quanto que a empresa muitas vezes ela vai gastar com esse colaborador porque ele não está motivado, ele não vai conseguir realmente produzir quanto que ele deveria produzir. E fora que também a gente tem muitos afastamentos, então a gente está tendo uma quantidade de afastamentos devido à saúde mental, devido ao burnout, que realmente está preocupando muito as organizações. Verdade. Tem que realmente entender o que acontece, o que está acontecendo. Porque, assim, depois das redes sociais também, depois desse mundo da tecnologia, a gente até já falou aqui de desacelerar. Sim. As pessoas estão muito aceleradas e cobram e querem estar trazendo todo dia uma novidade, algo diferente, para, de uma certa forma, chamar a atenção. E, às vezes, até que ponto tudo isso que é muito novo, que todo dia se traz de diferente, vai ajudar verdadeiramente, né? Isso, de uma certa forma, pode causar uma incomodação e, ao mesmo tempo, no lugar de estar ajudando, não está ajudando, né? E a gente percebe que, de tantas pessoas quererem inovar, elas estão se perdendo, né? Como é que o RH tem observado e como é que você, como psicóloga, tem observado essas tais novidades no mercado? Sim, é uma das novidades que a gente sempre fala, essa questão da gente desacelerar, porque até mesmo o RH, ele não pode, por exemplo, fazer qualquer ação sem ele não ter um objetivo. Então é necessário que ele entenda e realize um diagnóstico organizacional para entender a demanda específica daquela empresa. Assim como o colaborador, cada colaborador é único. Então, o gestor de um setor, ele vai tratar de uma forma, o setor de outro setor, né, vai tratar de outra forma. Então, as intervenções dentro daquela empresa, é claro que a gente fala no setor macro, mas a gente também tem outras ações que vão ser menores. Então, é necessário que também o colaborador, ele procure ajuda, ele procure terapia, ele realmente consiga se entender. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, Vanusa fala, eu tomo medicamento, eu melhorei, fiz o uso desse medicamento X, e ele começa a indicar para outras pessoas. E nem sempre o que resolve para mim, resolve para você. Verdade. Assim como as ações também, nem sempre uma ação que a empresa vai fazer vai ser a mesma ação que a outra empresa vai fazer. Então, é necessário que a gente entenda. E muitas vezes a gente começa a se comparar com o nível daquela outra pessoa. Por isso que vem essa questão do desacelerar. Porque, assim, a pessoa postou uma coisa, a pessoa tem que postar duas. A pessoa fez atividade 5 horas da manhã, 6 horas já tinha se alimentado, já tinha saído para trabalhar, já estava colocando os filhos na escola, fazendo isso, voltando ao trabalho. Nossa, eu acordei 6 horas e não fiz nada ainda. E realmente esse peso de tudo isso, dessa rotina acelerada, muitas vezes acarreta mesmo a saúde mental. E a gente tem que entender que a vida do outro é a vida do outro. E a gente precisa ter um parâmetro da nossa vida. Verdade. A gente tem que entender o que realmente está acontecendo dentro da gente para a gente saber se a gente pode realmente fazer o que o outro faz. E geralmente não se pode. Não se pode. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa querida Lízia Monteiro, que esteve hoje aqui no nosso Bom Dia para conversar com a
gente, ela que é consultora em RH, falando sobre os cuidados com a saúde mental no ambiente de trabalho. Além de tudo, ela é muito leve e a gente sabe que isso ajuda bastante a quem está assistindo a gente e com certeza a quem vai acompanhar essa matéria, tá? Na verdade, essa pauta, essa entrevista, esse bate-papo. Você também pode consultar essa entrevista que ela está tendo aqui com a gente, que nós estamos tendo com ela, através do QR Code que está na sua telinha. Você vai lá, aponta, imediatamente você vai ficar por dentro do que aconteceu aqui, do que nós conversamos. E quando for nas próximas entrevistas, você já sabe que é só você acompanhar o nosso Bom Dia News todo dia de manhã, de segunda a sexta-feira. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Lídia Monteiro, _. Vocês vão compartilhar. Lá a gente compartilha dicas de saúde mental, de empresas também. Então, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato e conhecer um pouco mais. Obrigada, tá?